Oi, boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de correção. Na aula do Zoom do dia 18, nós fizemos a atividade da página 121 e 122, mas também eu e você relembramos o conteúdo da medida de massa, né? A professora explicou novamente, né, como que funciona a medida de massa e o que nós podemos observar na nossa casa ou em outros lugares, objetos diferentes, né, que são comprados por quilo. Lembra que a professora levou uma balança e nós fizemos comparações de peso, né? O que era mais leve, o que era mais pesado. A balança ficava igual, né? Ela nem, ela não abaixava e nem subia. Às vezes ela ficava o quê? Igual. Mas depois dessa aula, a professora também explicou, né, o conteúdo da página 121, que é a medida de capacidade. A medida de capacidade serve para medir os líquidos. A professora, né, também mostrou a sigla que representa essa medida. O L representa o litro e o ml, o mililitro, né? Então, aí depois de toda essa aula, nós também fizemos a comparação lá da jarra, você lembra? A professora colocou vários copos, quantas xícaras mesmo? Você ainda vai lembrar quantas xícaras que a professora colocou de água para poder preencher a jarra que eu mostrei para você? Hum? Será que você prestou atenção? Isso mesmo. Foram quantas xícaras? 9 xícaras de água para preencher, então, a jarra, não é verdade? Aí, depois disso, nós iniciamos, então, as atividades da página 121. Aqui na página 121, no exercício 10, está perguntando se a gente consegue medir a quantidade de água. Ó, ele quer saber a quantidade da água, ou seja, o líquido. Dá para medir o líquido com uma corda? Dá para medir um litro com palitinhos? Dá para medir líquido com fita métrica, com as mãos ou com uma balança? Será que isso é possível? Bom, os instrumentos que estão mostrando aí, eles não são apropriados para fazer isso, não é verdade? Existem outros objetos, outros instrumentos, né, que servem exatamente para medir os líquidos, não é verdade? Né? E que objeto você poderia usar para fazer a medição de um líquido? A professora também mostrou. Lembra que eu mostrei um copo medidor que tem lá todas as numerações em ml e também em litros. Temos o copo de medida, né? Ele é um instrumento, mas podemos usar também a xícara, podemos usar um copinho que temos em casa, né? E essas duas formas que a professora falou por último são formas não convencionais de medir os líquidos, né? Mas é possível medir com esses objetos? Não, não é possível, né? Nós temos instrumentos específicos para isso. Depois disso, no exercício 11, o Edson gosta muito de construir casas com tijolos de brinquedos. Qual dessas construções aqui, ó, que está aqui acima, letra A, letra B e letra C, ele usou mais peças, né? Na aula do Zoom, todo mundo falou que foi a letrinha C, né? E está o quê? Correto, a casa da letra C. Então, aqui na letrinha A, você vai escrever a casa da letra C. Depois disso, no exercício B, da letrinha B, qual das duas casas acima ocupou mais espaço? Depois tem que explicar a resposta. As duas ocuparam o mesmo espaço ou uma ocupou mais espaço que a outra? Nós conversamos, a maioria das crianças, né, conseguiram opinar sobre essa atividade, algumas, né? E a maioria falou que
é diferente, né? Elas não ocupam o mesmo espaço. Mas, na verdade, as duas ocupam sim o mesmo espaço, né? Então, o que nós vamos escrever aqui? Ambas, né? As duas ocupam o mesmo espaço. Nossa, não escreveu. Peraí, um minuto. Vamos lá, de novo. As duas ocupam o mesmo espaço, né? Por que que elas ocupam o mesmo espaço? Porque tem quantidades iguais de peças. Por isso, né? Mesmo que o formato esteja diferente, elas possuem o quê? O mesmo espaço, elas ocupam o mesmo espaço, né? Só tem formatos diferentes, mas a quantidade de peças que foi utilizada para construir é igual. Então, sim, ocupam o mesmo espaço. Bom, depois disso, fizemos a atividade do jarro de suco de laranja. Olha lá, exercício número 12. Aqui tem a imagem de uma pessoa que foi medir aqui o recipiente. Ela queria saber quantos copos de suco ela podia servir para os seus convidados. Então, ela resolveu distribuir aqui, olha só, você tá vendo? Distribuir entre os copos. Então, o suco dessa jarra, o suco de laranja, delícia, foi distribuído em quantos copos? Lá no Zoom achamos rapidinho, 5 copos de suco. Agora vamos observar aqui essa imagem. Nós temos as jarras, né? E temos o galão de suco. Aqui está dizendo que 1, 2, 3, 4 jarras equivalem a 1 galão. Quantos copos de suco dá uma jarra dessa mesmo? Muito bem, são 5 copos. Então, aqui nessa jarra, nós temos 5. Nessa outra, temos 5. Nessa outra, 5 copos. E nessa outra, mais 5 copos, né? Então, quantos copos será que vai ser necessário encher com suco de laranja para que este galão também fique cheio de suco? Vamos contar? 5. Aqui, deixa a professora marcar. 5 mais 5 é 10. 10 mais 5 é 15. 15 mais 5 é 20. Então, aqui neste espaço, você precisa desenhar quantos copinhos? 20. Isso mesmo. A professora vai fazer um exemplo bem simples de como você pode desenhar os copinhos aí. Não esqueça de desenhar o suquinho da laranja, olha só. Tá? Deixe bem bonito e capriche nessa atividade. Se você fez dessa forma, parabéns. Se você não pôde participar da nossa aula do Zoom, a Pro Cristiane vai estar te esperando na próxima aula, tá bom? Mas agora essa correção vai ficando por aqui. Beijinho para você e tchau, tchau!